Olá, irmãos, graça e paz. Dando continuidade ao nosso estudo sobre nossas reflexões sobre o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus, hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 32, que diz o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Glória a Deus. Deus abençoe sua palavra lida aos nossos corações. Irmãos, nós estamos falando de um episódio muito conhecido da Bíblia, né, que é a luta entre Davi e Golias. Quem nunca ouviu falar, né, da história entre Davi e Golias? Golias era um gigante filisteu que estava afrontando o exército de Israel, o exército do Senhor, né? E todos estavam aterrorizados. Existia um terror que pairava, né, sobre Israel, sobre o rei, sobre todo o exército de Israel, porque era um homem, era um gigante, era um guerreiro que estava desafiando qualquer soldado de Israel a pelejar contra ele. E a proposta dele era a seguinte: que alguém viesse pelejar contra ele, se ele vencesse, Israel passaria a servir os filisteus. E se alguém do exército de Israel vencesse a luta, os filisteus iriam servir ao exército de Israel. Mas ninguém, né, se habilitava a lutar, né, porque aos olhos humanos aquela ali era uma luta perdida, né, tendo em vista a estatura daquele guerreiro filisteu, Golias, né? E não por acaso, mas por uma providência de Deus, Davi tinha ido visitar os seus irmãos, amando do seu pai, e ouve aquela afronta daquele guerreiro e fica indignado, porque ele entende que aquele guerreiro filisteu não estava afrontando os homens, mas estava afrontando Deus, né? E ele então fica indignado e se dispõe a lutar contra aquele guerreiro, aquele Golias, aquele gigante, né? Veja bem, irmãos, todo o exército de Israel e o rei de Israel, Saul, estavam com medo, né? E Davi ouve aquilo ali e se dispõe, não fica com medo de guerrear. A gente precisa considerar que Davi aqui era um jovem pastor. Davi não era um homem de guerra, Davi não tinha habilidade com espada, né? Davi não era adestrado para a guerra. Davi ele foi adestrado para cuidar de ovelhas, né? Mas eu quero pensar com você um pouco qual era a diferença entre Davi e Saul com o seu exército. Qual era a diferença do sentimento e do que ele pensava, né? A diferença era a seguinte: era que Saul e o seu exército, eles só conseguiam ver o tamanho do guerreiro filisteu, só conseguiam ver o tamanho do problema que eles tinham que enfrentar. Eles só conseguiam ver que aquele guerreiro ali, aquela luta ali, ela era uma luta perdida aos olhos dos homens. Já Davi não olhava, não via o guerreiro, ele via Deus. Ele sabia que Deus podia livrá-lo daquela situação. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que existem problemas na vida que nos assustam, né? Acontecem coisas na nossa vida que nos assustam. Uma enfermidade, uma adversidade, um desemprego, essa pandemia que está assolando aí a humanidade, são coisas que nos assustam, né? Mas eu quero tirar duas lições aqui desse versículo, dessa passagem
para as nossas vidas hoje, nessa reflexão de hoje. A primeira, que não existem problemas que Deus não possa resolver. Quero dizer isso para você. Não existem problemas que Deus não possa solucionar. O nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Deus pode resolver qualquer problema. Deus pode transformar o coração de alguém que você conhece, que você pense que essa pessoa não tem jeito. Eu ouço muito as pessoas falarem isso. Olha, fulano não tem jeito, fulano não tem jeito. Tem sim, queridos. Tem sim. Para Deus nada é impossível, sabe? Deus pode mudar esse seu problema numa grande vitória, essa sua tristeza transformar numa grande alegria. A primeira lição é essa. A segunda é que nós não devemos confiar na nossa capacidade diante dos problemas. Claro que existem problemas que aos nossos olhos nós não temos capacidade de resolver, mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele pode todas as coisas. Confiar na capacidade que Deus tem de resolver os problemas. Precisamos confiar que, assim como Deus habilitou Davi, e a gente vai aprender isso mais à frente, Deus capacitou Davi a enfrentar esse problema e a vencer. Deus também, Ele pode nos capacitar para que possamos vencer os nossos problemas. Confie em Deus. Confie seu problema em Deus. Confie sua família a Deus. Confie a sua causa impossível ao Deus que tudo pode. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor é o Deus conosco, é um Deus presente. E o Senhor está presente para nos ajudar a vencer, Senhor, todas as batalhas da vida. Eu quero te pedir por esse amigo, por essa amiga, por esse irmão e por essa irmã que está nos assistindo. E quero te pedir que a Tua bênção recaia sobre a vida do Teu filho nesse dia de hoje, dando a ele capacidade, dando a ele coragem para enfrentar os desafios da vida. Fique conosco, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E não se esqueça, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fique com Jesus e até o próximo.